Sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 83. Aflições. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo, na desilusão de amigos muito amados, como templos em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os aperfeiçoados desaparecerão, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tornar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Capítulo 83. Aflições. Pois bem, um capítulo até relativamente curto, mas que nos ensina muito, Porque ele nos mostra que nas aflições da vida, que todos passaremos, provavelmente mais vezes, e é algo comum a todos, mas são nas aflições que muitas coisas se transformam, que muitas coisas mudam, Então ali quando ele fala que as esperanças elas feneceram, ou seja, elas murcham, elas secam, elas murcham distantes. O que acontece ele ainda fala, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, ou seja, nós temos objetivos de vida, objetivos materiais, objetivos morais, objetivos espirituais, certamente, mas nós sofremos aflições das mais variadas possíveis, seja no campo material, seja no campo pessoal, profissional, familiar, moral. A nossa vida, ela não é um mar de rosas para ninguém, não importa qual seja o estágio de vida de quem quer que seja, Às vezes a gente olha para alguém e aparentemente aquela pessoa é muito feliz, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando. Às vezes a gente olha para alguém e a gente acha aquela pessoa extremamente centrada, equilibrada, harmônica, mas isso não significa que ela não sofra, não tenha sofrido, ou quem sabe não sofrerá aflições, porque a vida nos impõe aflições, a vida nos impõe desafios, a vida nos traz
desafios. E são com as aflições, com os desafios, né, com as turbulências, digamos assim, que a vida nos traz, é que nós crescemos. Talvez no momento em que nós estejamos passando por elas, nós não enxerguemos o outro lado, né? O lado positivo, o lado das conquistas que virão, das construções que faremos, porque é muito comum, é muito fácil entender, né? Quando nós estamos com uma dor, nós não conseguimos pensar às vezes em outra coisa a não ser sanar a dor. Mas às vezes a dor, ela nos incomoda tanto, vamos aí usar como exemplo até mesmo uma dor física, que aí você fica muito concentrado naquilo e às vezes não consegue enxergar oportunidades, possibilidades para sanar aquela dor. E as aflições da vida, elas muitas vezes são assim, né? Elas tiram o nosso chão. E ainda algumas coisas vão além, né? Quando nós passamos às vezes por momentos difíceis, às vezes algumas pessoas e algumas histórias que nós ouvimos e que são reais, elas são ainda mais trágicas, porque às vezes famílias se dissipam, né? Famílias se separam, se isolam, pessoas vão embora, amigos se afastam, e parece que tudo ainda pode ficar um pouco pior. Mas toda tempestade passa, todo temporal termina, toda dor será curada. Isso é fato. É importante, então, que com isso nós nos fortaleçamos sempre para tudo que virá à frente em nossa vida. Nós não sabemos o que nos espera em todos os aspectos. Por isso é importante nós nos fortalecermos, principalmente, e aqui eu falo com muita certeza do que eu vou te falar, principalmente em Jesus. Porque se a gente voltar para o capítulo anterior que nós estudamos, que foi o capítulo 82, se nós voltarmos também um pouco lá para o capítulo 80, né, que fala das ordenações humanas, desculpa, o capítulo 81 e o capítulo 82 que fala dos madeiros secos, nós sabemos que o quanto Jesus sofreu. E havia necessidade? Não, mas ele sofreu fisicamente, porque Jesus, no seu estágio, né, na sua evolução, na sua divindade, espiritualmente ele já não sofria mais, e nós hoje ainda sofremos no estado material e no estado espiritual. Nós sofremos em ambos os lados, digamos assim. Por quê? Porque nós ainda estamos em aprendizado. Então as aflições da vida, elas virão. Por isso, eu hoje, com as minhas experiências, né, como eu sempre digo, esta é a minha concepção, é o meu momento, é a minha compreensão compartilhando com você. Não significa que está errado nem que está certo. Talvez você tenha outras experiências e outras vivências e tudo deve ser respeitado. Mas o que eu fortemente tenho certeza, sem sombra alguma de dúvidas, é que se nós nos apegarmos verdadeiramente a Jesus, ao seu amor, à sua compaixão, e olharmos para Jesus e acreditarmos na sua presença, sentirmos a sua presença, além dos nossos anjos guardiões, né, do nosso mentor espiritual, de toda uma divindade que existe para nós, para cada um de nós, para todo o universo, certamente nós ficaremos mais fortes para as próximas aflições que a vida nos trará, porque estas aflições nos impulsionam para a frente. Então pensa nisso, reflete, avalie a sua vida e
tenha Jesus do seu lado. Meu muito obrigado e eu espero você no próximo capítulo. Até lá.